Então aí está você. Você dirigiu por horas durante a noite, não teve chance de dormir e sua mente está no limite. Você para o carro e sai para esticar as pernas. E aí, olha para o céu e vê um lindo nascer do sol. Uau! Espere! Tem 3 sóis no céu. Você esfrega os olhos, mas não! Ainda há 3 estrelas brilhantes no céu. Não, nossa estrela não foi rasgada em 3 pedaços, nem foi visitada por 2 outras estrelas. Isso é chamado de parélio. Ocorre principalmente durante geadas severas. Pequenos cristais de gelo no céu distorcem a luz. Como resultado, você pode ver 3 pontos brilhantes no céu em vez de apenas um. Este fenômeno é oficialmente chamado de halo. Normalmente é apenas um círculo ao redor do Sol. Você também pode observar um halo à noite. Basta olhar para um poste de luz e você verá um círculo brilhante ao redor dele. Às vezes, um halo pode assumir uma forma mais elaborada. Se houver muito gelo no ar, a luz ficará ainda mais distorcida, exatamente como em uma sala com uma dúzia de espelhos. Então, o halo pode assumir a forma de um olho humano. Por causa desse fenômeno, um falso amanhecer também pode ocorrer. Enquanto você olha para o horizonte, o amanhecer começa e a borda do sol aparece. Um pouco mais e... espere, o sol começa a se dissolver no céu. Após alguns momentos, está escuro novamente. E apenas 1 minuto depois, o verdadeiro sol mostra sua face. Foi o mesmo efeito de curvatura de luz que você viu antes com os 3 sóis. Só que agora, a luz é curvada verticalmente e não horizontalmente. E em vez do sol de verdade, o que apareceu foi o seu reflexo em cristais de gelo no céu. Mas um nascer do sol com 3 estrelas no horizonte é possível. Não na Terra, mas a 340 anos-luz de distância. Há um sistema solar no centro do qual se esconde uma estrela com quase o dobro do tamanho do Sol. E há 2 pequenas estrelas orbitando ao redor dessa gigante. De longe, elas parecem halteres. Este estranho mundo também tem um planeta. O pôr do sol e o amanhecer lá realmente acontecem com 3 estrelas. Se você levasse sua cara metade a um banco do parque para assistir ao pôr do sol lá, seu encontro seria bem sucedido. Seja lá o que isso signifique. Agora você está em casa, assistindo ao YouTube ao som de uma tempestade. De repente, você ouve uma janela quebrando e todas as luzes da casa se apagam. Você vê um raio de luz brilhante sob a porta da sala adjacente. Você abre a porta e vê uma esfera de relâmpago do tamanho de uma bola de basquete. Ela está pendurada, ocasionalmente lançando minúsculos relâmpagos para os lados. Depois de alguns instantes, a bola voa em direção à janela pela qual chegou aqui. Você acabou de testemunhar um raio ou relâmpago globular. Nome inteligente. Esse fenômeno foi observado em diferentes partes do mundo e toda vez deixou as pessoas assustadas. Em 1753, um experiente marinheiro subiu no convés de um navio. Ele olhou para fora e viu uma grande bola de fogo azul sobre a água. Os marinheiros queriam se virar e alcançar esse orbe místico, mas estava indo rápido demais. E antes que pudessem mudar de curso, a bola voou para cima a uma velocidade tremenda. Aí, houve uma explosão poderosa da força de 1000 canhões. A explosão rasgou o topo do mastro do navio e vários marinheiros foram jogados para trás pela onda de choque. No mesmo instante, o orbe desapareceu, deixando para trás apenas um cheiro horrível de enxofre. E um caso recente ocorreu na Europa Oriental. Durante uma tempestade, um raio globular atingiu a casa de uma mulher. A mulher permaneceu imóvel e a bola azul voou direto sobre sua cabeça. O relâmpago então atingiu a fiação elétrica dentro da parede e desapareceu. Mas apesar das alegações de testemunhas, os raios globulares ainda são um fenômeno não confirmado. E mesmo que realmente existam, não podemos explicar como se formam. Alguns cientistas até conseguiram criar raios globulares em laboratório, mas essas esferas não eram estáveis e não eram nada parecidas com o que as testemunhas descreveram. Seguindo em frente, essa nuvem parece um dinossauro. E essa parece um gato. E isso... Uau, parece que essas nuvens estão caindo. Ufa, é apenas uma nuvem Mamatus. Sua forma realmente a faz parecer pedaços de nuvens prestes a cair no chão. Bom, isso não vai acontecer, mas é melhor você começar a procurar proteção mesmo assim. Essas nuvens são um sinal de que uma forte tempestade está chegando. É necessário muito ar úmido com cristais de gelo na parte superior e ar seco na parte inferior para criar essas nuvens. Então, correntes verticais de ar aparecem entre essas camadas. E essas correntes fazem as nuvens tomarem a forma de um cérebro humano. E essa nuvem gigante parece uma cúpula que vai cobrir uma cidade inteira.
Na verdade, é exatamente isso que acontece. Uma enorme nuvem cobre uma grande área e, em seguida, chove fortemente sobre ela. Às vezes, a frente dessa nuvem assume uma forma bizarra, como nessas fotos. Parece mais com várias nuvens espaguetes gigantes, ou até mesmo minhocas gigantes. Esse fenômeno pode ser visto com frequência na Austrália e é chamado de Morning Glory. Acontece porque um vento forte torce partes da nuvem em ambos os lados, e então a enorme folha de massa de ar se divide em grossos tubos. E às vezes você pode ver nuvens no céu feitas de pássaros. Nossa, essa nuvem se move rapidamente e muda de forma. Torna-se mais transparente, mas depois mais densa e escura novamente. Os pássaros parecem estar envolvidos em algum tipo de dança ou performance, mas eles não estão fazendo isso pela beleza ou pela multidão de espectadores reunidos abaixo. Eles estão fazendo isso para proteção. Quando os pássaros se agrupam em tal nuvem, intimidam as aves de rapina. Uma águia ou falcão teriam dificuldade em escolher um único alvo entre um número infinito de pássaros, e eles se movem rapidamente, cobrindo um ao outro. Os peixes são amontoados em cardumes pelo mesmo motivo. Essa nuvem pode assustar um predador faminto. Para outro fenômeno incomum, teremos que olhar para a Terra de uma visão aérea, à noite. Vamos para o Oriente Médio. Há um grande deserto aqui e está completamente escuro, exceto por um ponto. É um grande círculo que brilha com uma luz laranja brilhante, a cratera de Darvaza. E é apenas um queimador de gás gigante. Anos atrás, geólogos encontraram gás aqui e começaram a extraí-lo. Mas quando escavaram, encontraram um vazio no subsolo. O vazio entrou em colapso e formou uma cratera. Tem a largura de meio campo de futebol e a profundidade de um prédio de 5 andares. O gás começou a sair das rachaduras da cratera, e como os animais costumavam pastar perto desse lugar, o gás poderia prejudicá-los. Então, os geólogos decidiram colocar fogo nesses fluxos de gás para exaurir a fonte. Uma faísca e a cratera se encheu de colunas de fogo de 10 metros de altura. Os geólogos achavam que o incêndio acabaria em 1 ou 2 dias, mas se você vier aqui agora, verá que este portal para o submundo ainda está queimando. E isso acontece há quase 50 anos. Em 2013, um homem desceu ao fundo da cratera em chamas pela primeira vez. Ele coletou muitas amostras diferentes lá, e os cientistas foram capazes de encontrar bactérias que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Elas ficam bastante confortáveis no fundo desta frigideira em chamas que não se apagam. Outro fenômeno místico pode ser visto no deserto, uma cachoeira de areia. Quando o vento traz muita areia para a borda do cânion, ela começa a cair. Agora amplie esse efeito 100 vezes e você terá uma cachoeira de areia na Arábia Saudita. Realmente é como as cataratas do Niágara, só que não há uma gota d'água. Os habitantes locais dizem que este fenômeno alerta para uma tempestade de areia iminente. E o último fenômeno só pode ser visto no inverno. Você vê um rio congelado e há algumas pedras estranhas saindo do gelo. Mas quando se aproxima, você fica com medo, porque não é uma pedra, mas sim o focinho de um crocodilo. Não se preocupe, ele não pode pular de debaixo do gelo e dar uma mordida em você. E o animal não está passando dificuldades, como você pode pensar. Os crocodilos não conseguem respirar debaixo d'água e precisam subir constantemente à superfície para respirar. Mas quando a água congela, isso se torna impossível. Assim, os crocodilos colocam o nariz para fora antes de fortes geadas e deixam metade do corpo na superfície. Dessa forma, eles podem respirar com segurança. Além disso, o gelo e o ar frio resfriam os crocodilos e desaceleram seu metabolismo. É assim que os crocodilos podem sobreviver aos tempos de frio e fome. Ah, que lindo! Você está caminhando com alguém e olha para o céu. O sol está um pouco diferente hoje, como se houvesse algum tipo de anel ao redor. Algo tipo um arco-íris. Hã? Olha aquilo! A pessoa desgruda do celular e diz: você não deve olhar diretamente para tudo. É uma auréola solar. Precisamos encontrar abrigo agora, a não ser que você tenha o maior guarda-chuva do mundo aí. A auréola solar é um sinal da natureza de que há uma tempestade de neve ou de chuva a caminho. Ela é causada por nuvens formadas por zilhões de pequenos cristais de gelo, voando a cerca de 6 km de altura. A luz solar atravessa esses cristais, o que faz com que ela se divida e refrata, assim como quando tem arco-íris. Porém, não olhe diretamente para a auréola do Sol. Vai ser tentador, pois não é algo que se vê todos os dias, além de ser muito bonito. Mas a luz ultravioleta pode queimar o tecido exposto da sua retina e causar sérios danos, então não vale a pena. Pegue um óculos de sol e pronto.
Esse fenômeno dura cerca de 40 minutos. Essas nuvens são as mesmas que às vezes podem formar um anel assustador ao redor da Lua. A natureza envia os primeiros sinais de desastres de muitas maneiras diferentes. Árvores em forma de J podem significar que um deslizamento de terra está se aproximando. Como o solo está se movendo lentamente, elas ficam dessa forma por conta própria. Tente encontrar uma área plana e evite chegar perto de qualquer árvore, a menos que tenha força sobrenatural. Você está passeando na praia, areia, sol, nenhuma nuvem no céu. Então, do nada, vê a água voltando, se afastando da costa. De repente, consegue até ver pedaços de coral, pequenos peixes e outros pequenos animais marinhos aleatórios. Isso é um bom sinal para ir embora, porque pode haver um tsunami a caminho. Ele se forma quando há um terremoto debaixo d'água e pode atingir a costa a 800 km por hora. Acontece principalmente no Oceano Pacífico, mas para que arriscar? Se houver uma faixa de água agitada na praia, fique longe. Pode haver uma corrente de retorno sob a superfície que pode ser extremamente perigosa. Às vezes, as ondas atingem a costa de uma forma estranha, o que forma essas correntes. Você pode ver um vão estranho nas ondas ou notar pedaços aleatórios de algas marinhas indo em direções diferentes. Se alguma vez se encontrar preso em uma correnteza, tente se manter à tona e não desperdice sua energia nadando contra a corrente. Grite por ajuda e tente flutuar ao longo da praia. Depois de sair dessa área, nade diagonalmente até a costa. Se você estiver no oceano e vir um grupo de tubarões nadando, ok, este cenário não parece bom de jeito nenhum. Bem, a boa notícia é que eles não estão necessariamente vindo atrás de você. A má notícia? Podem estar tentando escapar de uma grande tempestade tropical ou mesmo de um furacão. Os tubarões conseguem sentir essas coisas, então, quando a natureza fica enfurecida, eles se agrupam e nadam nas profundezas da superfície até que fiquem em segurança. Talvez você não devesse segui-los. Boa sorte. A regra de ouro desde os tempos antigos é: siga os animais. Insetos, ratos e cobras deixam suas casas alguns dias antes de grandes terremotos. Os cientistas não conseguem identificar ou realmente explicar como eles sabem o que está por vir. Parece que os animais realmente conseguem sentir terremotos. Talvez porque sejam capazes de sentir aquelas pequenas ondas de choque iniciais que não percebemos. E se você vir animais correndo na sua direção, isso pode significar que você está prestes a ser o café da manhã de algum deles. Ou significa que há um incêndio florestal de onde eles vêm. Anfíbios como sapos, rãs e salamandras tentam se proteger, enterrando-se no solo. Outros simplesmente correm. Antes de começar a disparar com eles, verifique se consegue ver a fumaça, para não sair correndo à toa. Bem, não são apenas animais. Nós também conseguimos detectar sinais de alerta. Por exemplo, se você percebe que os seus pelos e cabelo começam a arrepiar de repente e suas joias começam a vibrar, proteja-se imediatamente. Um raio pode estar prestes a atingir algum lugar próximo. Se estiver ao ar livre e não puder entrar em uma casa, certifique-se de: não ficar perto de qualquer estrutura alta, não deitar no chão, não ficar perto da água, não procurar abrigo sob uma árvore isolada, não ficar parado em uma área aberta, e não ficar no topo do Empire State Building, pois ele é atingido centenas de vezes por ano. Você gosta de esquiar? Tudo é diversão e brincadeira até que fique tudo branco. Avalanches podem se mover a até 130 km por hora, então tome cuidado com alguns sinais de alerta. Parece que está oco quando você anda na neve? Há rachaduras em torno dos seus pés? Dá pra ver uma grande avalanche chegando? Hora de se mandar! Às vezes, uma tempestade mistura sua luz azul com a vermelha do sol, e você obtém um verde bem impressionante. Aprecie de uma distância segura, de preferência dentro de casa. Essa nuvem super alta de tempestade geralmente significa que haverá granizo, ou pior, um tornado. Encontre abrigo em algum lugar, como em um estacionamento subterrâneo ou um porão. Pode ser que seja um pouco constrangedor se você estiver errado. Ok, sabemos que vulcões podem ser perigosos, mas e os lagos perto deles? Tem alguma coisa que não seja sinal de perigo? Esses corpos de água que estão perto de algo fervente que nunca esfria. Então, vulcões são como latas de refrigerante agitadas com força, apenas esperando para explodir. O magma que está no subsolo, na verdade, empurra o dióxido de carbono para o fundo do lago, e esse gás fica lá, esperando. Então, mesmo algo chato como a chuva pode perturbar demais o lago e... BAM! Ou BUM! Você entendeu? Mergulhar, nadar, submergir com o snorkel. O mar pode ser incrível, mas é bastante imprevisível. Quando duas correntes marítimas se chocam, elas podem criar um mar cruzado.
Parece muito legal de longe, mas pode ser muito perigoso para nadadores, surfistas ou até mesmo navios. Há uma forte corrente circulando sobre a superfície. Você está caminhando na praia, aparentemente toda boa história começa assim. E de repente, uma caverna. Isso é muito legal. Você provavelmente deveria ir lá, explorar um pouco e... Não, se houver lua cheia, pode não conseguir sair dessa caverna. A lua cheia afeta a maré e a deixa mais baixa do que o normal. Essa caverna pode ficar mais acessível, mas em vez de uma aventura emocionante, você pode acabar preso lá até a próxima lua cheia. É bom levar um lanche bem generoso. Uma nuvem de parede é uma daquelas coisas que o deixam animado e ao mesmo tempo com medo de ver. Assustado porque não dá pra saber o que é e animado porque, bem, com que frequência se observa algo assim? O que quer que você sinta, diga às suas pernas para começarem a correr. Durante uma tempestade, essas nuvens ficam mais baixas do que qualquer outra coisa e podem ter até 8 quilômetros de comprimento. E se elas começarem a girar, bem, a Dorothy foi parar em Oz. Vai saber o seu destino. Em 2009, na Itália, um homem estava na cozinha e então viu algumas luzes piscando. Ele sabia exatamente o que fazer. Levou a família para um lugar seguro e, alguns segundos depois, um grande terremoto atingiu toda a região. A família sobreviveu graças à reação rápida dele. O cara sabia que aquelas luzes trêmulas eram, na verdade, um sinal de um terremoto próximo. As pessoas têm visto essas luzes misteriosas há muito tempo. Algumas pensavam que era até algum tipo de sinal vindo do espaço. Os cientistas nunca costumavam levá-las a sério, mas depois da invenção da fotografia, mais e mais evidências dessas luzes estranhas apareceram. Logo, percebeu-se essa conexão. As luzes aparecem e logo o terremoto começa. Depois de cavar um pouco, os pesquisadores encontraram alguns registros dessas luzes de terremotos de centenas de anos atrás. Chamas azuladas saindo do solo logo antes de um terremoto. Oh, assustador! Oceano! Fala sério, você de novo? Ok, só mais uma. Se você vir que o mar ficou todo marrom avermelhado, não entre na água ou em qualquer lugar perto dele. Essa maré vermelha é causada por algas tóxicas e isso é algo possível de se encontrar no mundo todo. Elas podem estar lá mesmo, se o oceano for de uma cor normal. Se pegarem em você, podem causar alguns problemas de saúde. Enxague-se com água doce o mais rápido que puder. Imagine um gigante potente, como o Sol, entrando em conflito com um oponente minúsculo, porém poderoso, um pequeno buraco negro. A colisão é iminente e o destino do sistema solar está em jogo. O Sol será capaz de resistir à intensa atração gravitacional de um minúsculo buraco negro ou será engolido por inteiro? A resposta está nas forças em jogo, nessa colisão cósmica alucinante. Portanto, vamos analisá-las. Antes de tudo, o que é um buraco negro? Um buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dele. Como um aspirador de pó cósmico, ele suga qualquer coisa que se aproxime demais. Sua massa é tão grande que distorce o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Os buracos negros são dos objetos mais assustadores e misteriosos do universo. Uma força poderosa da natureza que desafia nossa compreensão da física, um verdadeiro enigma do universo. Eles têm tamanhos diferentes, desde os pequenos, que têm apenas alguns quilômetros de largura, até os supermassivos, que têm bilhões de vezes a massa do Sol. A maioria deles é formada pelo colapso de estrelas maciças. Depois que o buraco negro nasce, ele começa a crescer em tamanho, devorando tudo em seu caminho. E se 2 ou mais buracos negros colidirem um com o outro, podem se fundir em um enorme monstro cósmico em uma dança aterrorizante. Mas e quanto aos menores? Os menores buracos negros conhecidos são chamados de buracos negros estelares. É um tipo de buraco negro que pesa de 3 a 10 massas do nosso Sol, embora seja muito pequeno. É como se pegássemos toda a matéria do Sistema Solar e a espremêssemos em algo do tamanho da cidade de Nova York. E sim, ele é considerado muito pequeno. Apenas para efeito de comparação, os buracos negros de massa intermediária pesam entre 100 e 1000 massas solares. E os supermassivos pesam milhões ou bilhões de massas solares e têm um tamanho inimaginavelmente grande. Portanto, os buracos negros estelares são basicamente nada em comparação com seus parentes.
Imagine uma estrela maciça maior do que o nosso Sol e com um coração feito de combustível nuclear, queimando de forma brilhante e quente. Mas à medida que a estrela fica sem combustível, a gravidade assume o controle e começa a espremer a estrela. Quanto mais ela se comprime, mais quente fica, até que o núcleo da estrela atinge uma temperatura de bilhões de graus. Por fim, o núcleo entra em colapso sob sua própria gravidade. Isso cria uma explosão maciça chamada de supernova. Esse colapso cria uma singularidade, o que significa um ponto de densidade e gravidade infinitas. Esse ponto é cercado por um horizonte de eventos, a linha invisível além da qual nada, inclusive a luz, pode escapar. E sem mais nem menos, voilá! Nasce um buraco negro estelar. Alucinante, não é mesmo? Os buracos negros estelares são o tipo mais comum de buraco negro que conhecemos. Eles podem ser encontrados em toda a nossa galáxia. Então, quais são as chances de que esse monstrinho venha atrás do nosso Sol? E, nesse caso, o que acontecerá conosco? Bem, na verdade, a probabilidade de o Sol colidir com qualquer buraco negro é incrivelmente pequena. É quase impossível que isso aconteça. Embora os buracos negros estelares sejam o tipo mais comum de buracos negros em nosso universo, eles não são nada comuns. A chance de o Sol e algum buraco negro se cruzarem é tão rara que é basicamente como ganhar na loteria intergaláctica. Só que esse prêmio não seria tão agradável. Para 2023, o buraco negro conhecido mais próximo do nosso sistema solar é o Gaia BH1. Ele é cerca de 10 vezes mais pesado que o nosso Sol. E mesmo esse está a cerca de 1.600 anos-luz de distância de nós, o que equivale a 4 trilhões de milhas. Portanto, é seguro dizer que o nosso Sol não vai a lugar algum tão cedo. Mas nunca diga nunca. Assim como em qualquer evento astronômico, precisamos entender as diferentes maneiras pelas quais algo assim poderia acontecer. Por exemplo, isso seria possível se um buraco negro desgarrado passasse pelo nosso sistema solar, da mesma forma que um cometa ou asteroide. Infelizmente, ao contrário dos cometas e asteroides, os buracos negros são invisíveis e só podem ser detectados por sua atração gravitacional. Portanto, não é como se víssemos um grande e ameaçador buraco negro vindo em nossa direção. Em vez disso, só saberíamos da sua presença se causasse algum tipo de distúrbio nas órbitas de objetos próximos. Tá, e daí? Sabemos que o Sol é uma estrela maciça e luminosa no centro do nosso sistema solar. Tem cerca de 4,5 bilhões de anos e tem combustível suficiente para durar mais 5 bilhões de anos. Essa estrela é tão grande que é difícil até mesmo compreender seu tamanho. De fato, se você colocasse todos os planetas do nosso sistema solar dentro dela, ainda haveria espaço para mais. E ela é tão maciça que contém quase 100% da massa total do sistema solar. Portanto, é difícil imaginar como um buraco negro insignificante e pequeno, milhares de vezes menor do que essa estrela, poderia devorá-la. E você está certo, ele não vai conseguir. Bem, pelo menos não completamente. Então, imagine que um buraco negro desgarrado chegou ao nosso sistema solar e começou a se aproximar do Sol. À medida que ele se aproxima, a imensa gravidade do buraco negro começa a puxar material da superfície solar. O Sol começa a se esticar e a se distorcer. Isso é chamado de espaguetificação. Imagine um elástico sendo esticado até arrebentar. É mais ou menos isso que aconteceria com ele. Esse material reunido formará um disco giratório em torno do buraco negro, chamado de disco de acreção. À medida que mais e mais material é puxado para dentro, o disco se aquece e começa a emitir radiação intensa. E à medida que o Sol é puxado para dentro, ele começa a liberar grandes quantidades de energia na forma de luz e calor. O Sol se tornaria muito mais brilhante e quente do que antes. As camadas externas do Sol seriam vaporizadas, criando uma enorme nuvem de gás e poeira que se expandiria para fora. Seria como um show cósmico de fogos de artifício, mas com consequências terríveis. Embora fosse uma das vistas mais espetaculares do universo, não poderíamos vê-la. Como você já deve ter imaginado, a Terra passaria por um momento muito difícil. A radiação intensa e o material solar causariam grandes incêndios florestais, e o calor intenso vaporizaria os oceanos. A Terra seria banhada por um fluxo constante de partículas de alta energia e a atmosfera seria ionizada. Em resumo, as chances de sobrevivência de qualquer vida seriam próximas de zero. E essa colisão teria consequências de longo alcance não apenas para a Terra, mas para todo o sistema solar. A radiação e o calor intensos vaporizariam tudo em seu caminho. Todos os planetas seriam destruídos. Agora, o Sol, sendo um objeto muito maior do que uma estrela comum, não seria completamente devorado pelo buraco negro, mas ele seria significativamente distorcido e perturbado.
A intensa gravidade do buraco negro faria com que as camadas externas do Sol fossem puxadas para longe, criando uma explosão maciça, chamada de evento de ruptura de maré. Mas, de qualquer forma, no final, o buraco negro venceria. Ele aumentaria de tamanho e um novo disco de acreção se formaria ao seu redor. Como vimos, a colisão do Sol com um buraco negro, seja ele minúsculo ou estelar, seria um evento épico e catastrófico. Mas, felizmente, como já mencionamos, a probabilidade de tal colisão acontecer é extremamente baixa. No entanto, isso não significa que devemos parar de estudar os buracos negros e seu possível impacto no universo. Quanto mais aprendermos sobre esses objetos misteriosos, mais bem equipados estaremos para entender e prever seu comportamento. Portanto, vamos continuar pesquisando, explorando e observando as profundezas do espaço. E quem sabe, um dia, talvez nos deparemos com um buraco negro que seja curioso demais e se aproxime demais do Sol. Esperamos que, nesse momento, já estejamos vivendo em outros planetas distantes. É possível que um planeta não tenha um, nem dois, mas muitos sóis? Vamos imaginar o que aconteceria conosco se o Sol de repente decidisse invadir um monte de pequenas estrelas. Durante a busca por planetas semelhantes à Terra em todo o universo, os cientistas descobriram que sistemas de 2 ou até 3 estrelas não são tão raros na verdade. Muitos deles até têm planetas em suas zonas habitáveis. Quase metade desses planetas poderia conter vida. Mal posso esperar para perguntar aos moradores sobre o pôr do Sol. Os cientistas até sugerem que o nosso Sol nem sempre foi solitário. Poderia ter tido uma estrela companheira chamada Nêmesis. Eles notaram que as extinções em massa na Terra ocorrem a cada 27 milhões de anos. É como um ciclo. Então eles se voltaram para as estrelas para descobrir qual poderia ser o motivo. E então entenderam que seria uma estrela que deixou nosso Sol há muito tempo. Mas isso ainda nos afeta. Nêmesis pode estar localizada a cerca de 1,5 anos-luz de nós. Pode não parecer muito, mas na verdade são quase 9 trilhões de milhas, 14 trilhões 250 bilhões de quilômetros. Vai ser uma viagem de carro divertida, 50 milhões de anos. De qualquer forma, toda vez que Nêmesis passa por sua órbita, ela pode afetar a nuvem de Oort. A nuvem de Oort é uma área ao redor do nosso sistema solar na qual os cometas são formados. Sua existência ainda não foi comprovada, mas os cientistas têm certeza disso. Então, os cometas se formam dentro dessa nuvem e depois se mudam para o nosso sistema solar. Mesmo estando muito longe, a segunda estrela do sistema pode ter grande influência sobre ele. Mas e quanto a sistemas com 4 ou mais estrelas? É possível mesmo? Na verdade, sim, mas quanto mais corpos celestes você adiciona ao sistema, mais complexo ele se torna. As órbitas ficam instáveis. Vai ser o mais caótico possível. Na mecânica estelar, isso é chamado de problema dos 3 corpos, teoria que nos diz que é muito difícil prever as órbitas dos corpos em tais sistemas. Na maioria dos casos, elas acabam sendo muito aleatórias e únicas. E Isaac Newton foi o primeiro a perceber isso. Ele tentou aplicar suas descobertas gravitacionais à Terra, à Lua e ao Sol, e encontrou muita dificuldade. Não foi fácil entender como 3 objetos estelares orbitam de forma tão estável um ao redor do outro. E isso é apenas um planeta e um satélite. Que tal incluir várias estrelas? Eu não invejaria aqueles que terão que calcular tudo isso. Ah, certo, sou eu. De qualquer forma, sabemos que os sistemas de estrelas triplas são extremamente caóticos. Mas e os sistemas com mais estrelas? Eles são muito raros. Em 2021, a NASA descobriu um sistema estelar de até 6 estrelas. Isso é uma loucura. Claro, não há planeta nele, mas quem sabe? Talvez um dia encontremos esse sistema também. Nesses mundos, a dança da gravidade é muito complexa. São necessárias condições bastante específicas para manter tudo unido. É como andar em uma corda bamba sobre um abismo. Com tudo isso em mente, vamos tentar imaginar o que aconteceria se o Sol de repente se transformasse em várias pequenas estrelas. Vamos precisar de uma situação muito detalhada. Não, provavelmente até de uma dúzia de simulações para fazer isso funcionar. Caso contrário, teríamos apenas poucas opções. Opção 1. Dividimos o Sol em 5 a 10 pequenos sóis. Agora vamos espalhar esses caras não muito longe um do outro. Eles vão destruir nosso sistema solar em algumas horas. Sim, todos os sistemas estelares, incluindo o nosso, estão em constante movimento em todo o universo. Então eles vão colidir um com o outro quase que imediatamente. Essa colisão levará à criação de uma supernova.
Nosso sistema se transformará em uma nebulosa bonita e colorida. Para nós, isso acontecerá em apenas alguns minutos. Nem teremos tempo para sentir nada. E todos os planetas do ex-sistema solar se transformarão imediatamente em poeira espacial cintilante. Mas não é a melhor opção para nós, certo? Vamos ver se pode haver outro resultado. Opção 2. Como eles não podem ficar tão perto um do outro, vamos tentar colocá-los o mais longe possível. E nesse caso, eles simplesmente iriam embora. Tchau! A força gravitacional é muito fraca para manter tudo unido. Os pequenos sóis simplesmente deixarão o sistema solar, voando para o espaço em direções aleatórias. Depois disso, o resto dos planetas sairá de suas órbitas, incluindo nós, é claro. Vamos nos tornar um chamado planeta interestelar. No começo, nem perceberíamos que o planeta saiu de órbita, e não teríamos tempo para fazer nada antes que ficasse incrivelmente frio. Que final triste e poético. Em geral, nenhum desses resultados parece muito divertido. Oh, tudo bem. Ainda temos a última opção. Nosso principal problema é que estávamos calculando cada uma dessas pequenas estrelas com a mesma massa. Mas preste atenção em todos esses sistemas multiestrelares que já descobrimos. Você verá que nenhum deles se parece com um monte de bolas brilhantes juntas. Em vez disso, existem algumas estrelas grandes lá. O resto, as pequenas, estão orbitando ao redor. Então, que tal? 2 estrelas grandes e 2 pequenas. Como ficaria a Terra, então? Bom, a sua órbita se tornará terrivelmente instável. Ficaríamos indo para frente e para trás. Eu não recomendaria, honestamente. Sabemos a que isso pode levar e é uma loucura, porque já aconteceu conosco uma vez. Sim, cerca de 70 mil anos atrás, uma estrela solitária visitou nosso sistema solar. Era uma anã vermelha chamada Scholz. Uma anã vermelha é uma estrela muito pequena e fria. Se você achar que 7.752 graus Celsius negativos é frio, é claro. Ela é considerada o tipo de estrela mais fraco e frio, então provavelmente não parecia tão grande e brilhante no céu. Naquela época, nossos ancestrais, os Homo sapiens, já estavam lá vivendo suas vidas. E você pode imaginar? Eles viram outra estrela no céu se aproximando do Sol. Como será que foi essa visão? E então Scholz ignorou o Sol e voou para algum lugar para seguir surfando no espaço. Você não estava esperando algum tipo de desastre, estava? Se isso tivesse acontecido, você não teria tido a chance de assistir a este vídeo agora. A partir dessa história, podemos ver o que acontece com a Terra durante esses eventos estelares. Naquela época, uma enorme quantidade de atividade vulcânica aconteceu em nosso planeta. Também sofremos algumas chuvas de meteoros que quase nos exterminaram. Nossos ancestrais com certeza tiveram dificuldades. Algo semelhante acontecerá em nosso hipotético planeta com 4 sóis, mas em uma escala muito maior. Atividade vulcânica constante, terremotos e tsunamis. Além disso, a duração de um dia mudará, assim como a duração de todas as estações e do ano como um todo. Eles não serão mais estáveis devido às mudanças regulares na gravitação. Em outras palavras, você nunca saberá quando esperar um inverno anual ou um verão quente. E quando estivermos precisamente no meio entre 2 estrelas, não haverá noites. Elas iluminarão ambos os lados do nosso planeta e teremos que dormir sob luz solar intensa. E se você acha que isso é uma coisa ruim, tenha em mente que também seremos atacados por muito mais raios ultravioleta e ventos solares devido aos nossos 4 sóis. A cor deles também vai mudar. Eles se tornarão anãs vermelhas, proporcionando uma coloração laranja escarlate no céu. Também teremos muito mais eclipses solares, só que em vez da Lua, o Sol seria eclipsado por outro Sol. Provavelmente ficaria um pouco mais escuro. Para ser honesto, é improvável que algo sobreviva na Terra depois de tudo isso. Quero dizer, é possível, mas faça você uma centena de simulações se quiser ter certeza. Teoricamente, poderíamos sobreviver em um sistema estelar binário simples, por exemplo, em um que consiste em 2 estrelas próximas uma da outra. Cada um deles teria que ser 2 vezes menor do que o nosso Sol. Esse seria o cenário perfeito. E é bem possível no futuro. A NASA está atualmente trabalhando em um plano para realocar nossos descendentes para a próxima Centauri B. Esse é um planeta perto do sistema estelar mais próximo do Sol, Alpha Centauri. E quem sabe, talvez um dia no futuro nós realmente nos mudemos para lá. Então veremos como é viver com vários sóis. Vamos combinar. Quando se trata de estrelas, nosso Sol é, na verdade, bem sem graça. Não há nada de incomum nele. Existem milhões de anãs amarelas parecidas no universo. E ainda assim, nós o amamos. Afinal, é a única estrela que temos e nos dá vida. Porém, nem sempre foi assim.
Era uma vez a irmã gêmea do Sol. E possivelmente ela era do mal. O que aconteceu com ela? Bem, vamos descobrir. Isso aqui é uma nuvem molecular gigante, também chamada de nebulosas escuras, onde existem muitos aglomerados interestelares cheios de gás, poeira e montes de estrelas. Essas nuvens não têm limites claros e geralmente assumem formas estranhas e malucas. Você pode até ver alguma delas a olho nu. Olhe para o céu limpo à noite. Elas parecem manchas escuras por toda a brilhante Via Láctea. E é exatamente aqui que nosso Sol nasceu, há cerca de 4,5 bilhões de anos. O astro-rei se originou de uma dessas nuvens moleculares. Há bilhões de anos, ondas de energia passaram por aqui, coletaram todo esse material e comprimiram esses aglomerados em núcleos densos. Foi quando uma protoestrela nasceu. Essa jovem era uma bola de hidrogênio morno e hélio. Então, milhões de anos depois, a temperatura e a pressão dentro da bola aumentaram. Como resultado, nasceu uma estrela, o Sol. Mas nem tudo nessa nuvem molecular se transformou nele. Os materiais restantes começaram a girar em torno da nova estrela. E como você deve ter adivinhado, eles gradualmente se transformaram em planetas, incluindo a nossa Terra. Foi assim que nosso sistema solar se formou. Porém, é bem possível que essa não seja toda a história. E que, ao mesmo tempo, com a nossa estrela, tenha nascido outra, a gêmea perdida do Sol, feita dos mesmos materiais sob as mesmas condições. E por que achamos que ela existe? Recentemente, os pesquisadores lançaram alguns modelos estatísticos para descobrir mais sobre o nascimento das estrelas. Esses modelos mostraram que muitas estrelas não surgem individualmente, mas em aglomerados, ou com pelo menos uma irmã. Após mais pesquisas, os cientistas confirmaram que sim, a maioria das estrelas formadas dentro de nuvens moleculares nasce com uma companheira. Às vezes, elas ficam juntas. Por exemplo, uma pequena estrela gira em torno de uma grande. Elas podem até formar sistemas estelares duplos, triplos e outros. E às vezes, seus caminhos podem divergir para sempre. Isso provavelmente tenha acontecido com o nosso Sol. Ele pode ter tido uma irmã também. Talvez não só uma, mas um grupo de irmãos e irmãs. E uma gêmea maior com uma massa semelhante e outras características. Mas se for esse o caso, onde está você, nossa gêmea perdida? Bem, temos uma hipótese. Segundo ela, essa gêmea pode não ser tão boa quanto parece. Na década de 1980, os cientistas começaram a notar certo padrão na história da Terra. Aproximadamente a cada 27 milhões de anos, mais ou menos, ocorreram extinções em larga escala em nosso planeta. Bem estranho, né? A cada 27 milhões de anos na história da Terra, ocorreu algum tipo de catástrofe que mudou sua biosfera para sempre. Como se algo causasse essas catástrofes de modo programado e ciclicamente. Então, o astrônomo Richard Muller sugeriu que poderia haver algo que causou esses eventos. Um certo corpo celeste. Segundo ele, poderia ser uma estrela anã que não conseguimos ver por causa de sua pouca luminosidade. Ela pode estar localizada a cerca de 1,5 anos de distância de nós. Essa estrela gira em torno do Sol em uma órbita enorme e leva aproximadamente 27 milhões de anos para terminar seu trajeto. E, quando chega mais perto do Sol, começa a causar um caos total. Ao se aproximar de nós, essa encrenqueira muda as trajetórias dos cometas na nuvem de Oort ou no cinturão de Kuiper. Como resultado, todos começam a correr em nossa direção. Em seguida, colidem com a Terra e causam extinções em massa, assim como é que aconteceu com os dinossauros. A estrela hipotética foi chamada de Nêmesis, que é o nome da antiga divindade grega da retribuição. Por que ela está se vingando de nós? Não temos ideia. Talvez não tenha gostado do fato de que uma vez o Sol levou quase toda a poeira e o gás de uma nuvem molecular. O Sol virou uma estrela razoavelmente grande e a gêmea permaneceu apagada e pequena. Além disso, no final foi forçada a voar no meio do nada. Qualquer um ficaria irritado com algo assim. Os cientistas apresentaram várias hipóteses sobre o que é a misteriosa Nêmesis. Talvez seja uma anã marrom ou vermelha, os restos de uma estrela que esgotou completamente seu combustível. Ou talvez não seja uma estrela, mas um planeta interestelar maior do que Júpiter. Seja o que for, sua existência não é particularmente agradável para nós. No entanto, todas as nossas tentativas de encontrar o culpado falharam, infelizmente.
No momento, ainda não encontramos nenhum sinal da Nêmesis. Estudos recentes questionaram a teoria das extinções em massa regulares. Se você examinar mais os registros fósseis, notará que essas catástrofes ocorreram de forma bem aleatória e não em um cronograma claro. Agora, os cientistas duvidam de que Nêmesis possa realmente existir. Eles também dizem que qualquer estrela que se mova em uma órbita semelhante seria muito instável. E é muito improvável que ela pudesse ter sobrevivido por tanto tempo. Mas apesar da falta de evidências claras, Nêmesis se tornou bastante famosa online. Muitos artigos e notícias ainda a mencionam em diferentes contextos. Eles gostam de escrever qualquer acontecimento dramático que ocorra no mundo, como quedas de asteroides, tsunamis, etc., sobre essa estrela misteriosa. Então, agora tudo pode parecer uma típica lenda urbana. Mas não vamos nos esquecer de algo importante. Mesmo que a própria Nêmesis não exista, isso não significa que o Sol não tenha uma gêmea. Em primeiro lugar, tudo o que falamos no início ainda é relevante. A maioria das estrelas não nasce sozinha. A probabilidade de nosso Sol também ter uma irmã ainda é muito alta. Em segundo lugar, pode haver evidências da existência dessa gêmea perdida. E ela provavelmente está em algum lugar na enorme nuvem de Oort, nos limites externos do nosso sistema solar, consistindo em um monte de cometas e outras rochas. Agora, os cientistas acreditam que essa nuvem armazena vários restos e fragmentos de tudo o que restou após o nascimento do nosso sistema solar. É como um enorme museu do nosso passado. Na nuvem de Oort, os cientistas notaram algo interessante. Basicamente, sua região parece ser muito pesada. A aparência real da nuvem de Oort não corresponde aos nossos modelos atuais da formação do sistema solar. Ela é muito pesada porque há alguns resquícios de alguma coisa nela. Então, havia algo no sistema solar do qual ainda não sabíamos. Mas quando os cientistas incluíram um possível segundo Sol em seus cálculos, isso se encaixou perfeitamente. Como uma peça que falta em um quebra-cabeça, a gêmea perdida combina direitinho com a lacuna no peso da nuvem de Oort. Oh yeah! O Sol quase com certeza teve uma irmã gêmea. Mas o que aconteceu com ela? E onde está agora? Infelizmente, é provável que a estrela esteja muito longe. É provável também que, após o nascimento, o Sol e sua irmã, um tipo de Sol, passaram apenas alguns milhões de anos juntos, então tiveram que se separar completamente. Agora, a segunda gêmea pode estar a centenas de anos-luz de distância de nós em qualquer lugar da Via Láctea. E sim, teoricamente poderíamos encontrá-la, mas seria muito difícil. Para fazer isso, precisamos encontrar todas as estrelas semelhantes ao nosso Sol, mais ou menos da mesma idade, em toda a Via Láctea. Mesmo que fizermos uma lista de todas. E depois? Não temos como saber qual delas era realmente a gêmea do Sol. Portanto, a irmã provavelmente continuará perdida e nosso Sol permanecerá para sempre solitário. Que história triste. Mas anime-se! Para nós, acho que é o melhor. Se houvesse 2 sóis, talvez o sistema solar nunca tivesse se tornado o que é agora. Nosso planeta poderia nem existir, o que significa que poderia não haver vida. Portanto, provavelmente devemos ser gratos pelo sacrifício do astro-rei. Por outro lado, nosso pôr do sol seria parecido com o de Tatooine. Legal!